No coração das florestas densas e úmidas da Mesoamérica, onde os rios serpenteiam entre a vegetação exuberante e os sons da vida selvagem se misturam em uma sinfonia contínua, florescia a civilização maia. Era uma sociedade profundamente ligada à natureza, cujas práticas agrícolas, religiosas e sociais estavam entrelaçadas com o equilíbrio do mundo natural. Entre todos os elementos que os maias reverenciavam, um se destacava pela sua singularidade: as abelhas. Pequenas, silenciosas e diligentes, elas eram muito mais do que simples insetos. Eram entidades sagradas, mensageiras de divindades e guardiãs da fertilidade da terra. A civilização maia possuía um conhecimento notável sobre a apicultura, especialmente sobre as abelhas sem ferrão, conhecidas como non-cab ou xunancab. Diferentes das abelhas comuns encontradas em outras regiões do mundo, essas espécies eram dóceis, organizadas e perfeitamente adaptadas ao clima tropical da península de Yucatán. Cultivá-las não era apenas uma prática agrícola, era um ato de devoção. Os maias reconheciam nas abelhas a presença de forças divinas, capazes de sustentar a vida e manter a ordem natural. As colmeias eram cuidadosamente construídas e protegidas, muitas vezes localizadas próximas a áreas sagradas ou dentro de jardins dedicados aos deuses. Cada favo de mel carregava em si não apenas o trabalho incessante das abelhas, mas também a bênção do céu, uma essência espiritual que se tornava parte de todos os aspectos da vida maia. O mel, dourado e viscoso, não era apenas alimento, era um símbolo de abundância, prosperidade e conexão com o divino. Nas mãos dos maias, o mel transformava-se em remédio, oferenda e componente central de rituais sagrados, incluindo cerimônias que buscavam fertilidade, proteção e comunicação com os deuses. A importância do mel transcendeu o mero sustento. Era consumido em formas variadas, desde simples xaropes até bebidas fermentadas, como o bache, cujo preparo era rodeado de rituais específicos. Acreditava-se que o consumo dessa bebida permitia que os maias transcendessem o mundo físico, aproximando-se de entidades divinas, e possibilitava visões que eram interpretadas como mensagens dos deuses. A ingestão do bache durante festividades e cerimônias religiosas era cercada de cuidado e respeito, pois cada gole era entendido como uma ponte entre o humano e o sagrado. Entre todas as figuras que orbitavam este universo apícola, uma se destacava acima de todas: A-Muzen-Cab, o guardião do mel. Sua imagem, muitas vezes representada como um homem com cabeça de abelha ou carregando favos de mel, simbolizava a perfeita fusão entre o humano e o inseto sagrado. O nome, traduzido livremente como "e o que guarda o mel", encapsulava sua função primordial: proteger as abelhas, zelar pelo mel e garantir que o equilíbrio entre os homens e a natureza fosse preservado. Era através de sua proteção que os apicultores podiam trabalhar sem medo, sabendo que a prosperidade de suas colheitas estava assegurada pelo divino. A-Muzen-Cab não era apenas um guardião, ele era também um símbolo de fertilidade e abundância. O mel que suas abelhas produziam era considerado essencial para a continuidade da vida, refletindo o ciclo natural das estações, das plantações e da própria sociedade maia. Ao cuidar das abelhas, os maias cuidavam de sua própria sobrevivência, demonstrando uma compreensão instintiva da interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente. Cada colmeia, cada favo e cada gota de mel eram tratados como relíquias vivas, carregadas de significado e propósito. O respeito dos maias pelas abelhas era visível também nos mitos e rituais que cercavam essas criaturas. Contava-se que cada abelha sem ferrão trazia consigo a energia de A-Muzen-Cab, e que ferir uma abelha era equivalente a desrespeitar o próprio Deus. Por isso, os apicultores seguiam códigos rígidos de conduta, evitando perturbar desnecessariamente as colmeias e realizando oferendas antes de colher o mel. Tais práticas não eram apenas superstição, mas a expressão de uma ética ecológica profunda, na qual cada ato humano tinha consequências para o equilíbrio do mundo natural. Além da espiritualidade, havia também um conhecimento técnico impressionante
sobre o comportamento das abelhas. Os maias observavam cada movimento, cada dança que indicava a localização de flores e a abundância de pólen. Eles entendiam os ciclos de reprodução, a construção dos favos e a importância da manutenção das colônias. Esse conhecimento, transmitido de geração em geração, consolidava uma cultura na qual ciência e fé coexistiam harmoniosamente, mostrando que o respeito pelos seres vivos não excluía a curiosidade e o estudo. À medida que os séculos passavam, o mel e as abelhas continuavam a moldar a vida maia. Festivais inteiros eram dedicados a celebrar a fertilidade da terra, o trabalho das abelhas e a proteção de Amu-Zen-Cabe. Em templos e altares, o mel era derramado como oferenda, enquanto orações e cânticos reverenciavam o deus abelha, pedindo por chuva, colheitas fartos e prosperidade para a comunidade. Cada cerimônia reforçava o laço entre os homens e as abelhas, entre o físico e o espiritual, entre a terra e o céu. No entanto, a história das abelhas sagradas não se restringia aos templos e festivais. Ela estava presente na vida cotidiana, nos campos cultivados, nas refeições e nos remédios caseiros. O mel servia como cicatrizante, energizante e preservativo natural, demonstrando que a reverência divina se manifestava também em utilidade prática. Assim, Amu-Zen-Cabe não era apenas um deus distante, mas uma presença constante, sentida em cada favo, em cada colmeia e em cada gota de mel que chegava às mãos dos homens. A civilização maia, com toda a sua complexidade, mostrava através dessa devoção uma lição universal. A vida é um delicado equilíbrio de forças, e a harmonia depende do respeito e da cooperação entre todos os seres. Amu-Zen-Cabe, o deus das abelhas e do mel, permanecia como guardião silencioso, ensinando que mesmo as criaturas mais pequenas podiam ter o poder de transformar o mundo e que a preservação da natureza era inseparável da sobrevivência e da prosperidade humana. Assim, o capítulo 1 encerra-se com a imagem de florestas vibrantes, colmeias cuidadosamente protegidas e a presença onipresente de Amu-Zen-Cabe. Ele introduz o leitor ao universo das abelhas sagradas, a importância do mel e a conexão espiritual e prática que os maias tinham com esses seres, preparando o terreno para os capítulos seguintes, que explorarão a lenda, os rituais e o legado desse deus abelha que perdura até os dias atuais. No âmago das florestas maias, onde o sol filtrava-se timidamente através do denso dossel e o ar carregava o aroma doce das flores tropicais, as abelhas trabalhavam incessantemente, carregando pólen e néctar, transformando a essência das flores em ouro líquido. Era nesse mundo minucioso e sagrado que Amu-Zen-Cabe exercia sua vigilância. Sua presença não se limitava às representações em pedra ou madeira. Dizia-se que ele caminhava invisível entre as colmeias, assegurando a harmonia entre os apicultores e suas abelhas. Cada favo cuidadosamente construído era visto como uma extensão de sua própria essência, e cada gota de mel derramada reverberava a energia vital do deus abelha. Os apicultores maias não eram meros cultivadores de mel, eram guardiões de um conhecimento ancestral, transmitido através de gerações. Eles compreendiam que cada abelha era um emissário de Amu-Zen-Cabe, trazendo consigo a sabedoria e o poder do divino. Antes de tocar qualquer colmeia, realizavam rituais silenciosos de respeito, como oferendas de flores, pequenas porções de mel ou murmúrios de gratidão. Cada gesto era carregado de significado, lembrando-os de que a obtenção do mel não era apenas um ato material, mas uma participação direta na manutenção do equilíbrio natural. A lenda de Amu-Zen-Cabe se desenrolava através desses atos cotidianos. Contava-se que, em tempos antigos, o deus havia ensinado aos primeiros maias a domesticar as abelhas sem ferrão, a compreender suas danças e sinais e a proteger as colmeias com devoção. Ele mostrava que o mel possuía poderes que iam além da nutrição, capazes de curar doenças, energizar o corpo e conectar os homens com planos superiores de consciência. Através desse ensinamento, os maias aprenderam a reverenciar cada criatura, reconhecendo que o mundo natural era um organismo vivo,
regido por leis invisíveis e por deuses atentos. O mel, produto dessa comunhão, era considerado sagrado em todos os aspectos da vida maia. Ele não era simplesmente ingerido, era ofertado aos deuses durante festivais, utilizado em cerimônias de passagem e empregado como componente de medicamentos e ungüentos. A bebida sagrada, conhecida como bashi, simbolizava essa interseção entre o físico e o espiritual. Fermentada com cuidado, ela continha propriedades que, segundo os crentes, permitiam uma comunhão direta com as divindades, revelando verdades ocultas e fortalecendo a ligação entre o humano e o divino. O ato de consumir bashi era ritualístico, um momento em que o tempo parecia desacelerar, e a percepção do mundo se expandia para além da realidade tangível. A Amuzen-Cab também era associado à fertilidade e à prosperidade agrícola. Os maias acreditavam que sua proteção sobre as abelhas refletia diretamente na abundância das colheitas, na saúde das plantações e na continuidade da vida comunitária. Cada abelha que retornava à colmeia com pólen ou néctar era vista como uma bênção do Deus, um lembrete de que a natureza retribuía àqueles que respeitavam seus ciclos. A colheita do mel era mel, portanto, mais do que uma atividade econômica. Era uma celebração da vida e da generosidade divina, uma oportunidade de reconhecer que toda riqueza material estava intrinsecamente ligada ao cuidado com o mundo natural. A simbologia de Amuzen-Cab estava presente em cada aspecto da cultura maia. Ele era retratado segurando favos de mel, uma demonstração de sua função como protetor e provedor. Suas imagens apareciam em murais, esculturas e altares, lembrando a todos que a fertilidade e a abundância não eram conquistas humanas isoladas, mas frutos de um diálogo contínuo entre o homem e as forças invisíveis que governavam a natureza. Assim, a reverência ao deus abelha moldava não apenas práticas religiosas, mas também atitudes cotidianas, incentivando respeito, paciência e harmonia. A relação entre os maias e Amuzen-Cab também refletia uma profunda compreensão ecológica. Eles sabiam que o equilíbrio do ecossistema dependia da proteção das abelhas e de seu habitat. A destruição de colmeias ou a exploração descuidada das florestas não era apenas considerada um ato impuro, mas uma ameaça à sobrevivência da própria sociedade. Essa consciência ecológica estava entrelaçada com a espiritualidade, mostrando que a moral e a ética ambiental dos maias eram inseparáveis da devoção religiosa. Amuzen-Cab, como guardião, personificava essa interdependência, lembrando que a prosperidade humana dependia da preservação da vida em todas as suas formas. Além de sua função protetora, Amuzen-Cab era também um símbolo de transformação. O processo pelo qual as abelhas convertiam néctar em mel era interpretado como uma metáfora para a evolução espiritual. Assim como o mel se formava lentamente dentro do favo, a sabedoria e a virtude humana precisavam ser cultivadas com paciência e cuidado. A observação desse ciclo encorajava os maias a refletirem sobre suas próprias vidas, a respeitar os ritmos naturais e a compreender que cada pequena ação tinha impacto sobre o todo. Nesse sentido, a lenda de Amuzen-Cab era simultaneamente um ensinamento prático e moral, orientando o comportamento social e espiritual da comunidade. O legado do deus abelha não se limitava à vida das colmeias ou ao consumo do mel. Ele permeava a arquitetura dos templos, a organização das vilas e até mesmo a condução das cerimônias de fertilidade e colheita. Cada festa, cada oferenda e cada canção que celebrava as abelhas reforçava a presença do divino no cotidiano. A Amuzen-Cab era lembrado não apenas como protetor das colmeias, mas como um elo vital entre o mundo físico e espiritual, entre o homem e o cosmos. Sua influência moldava a ética, a economia e a espiritualidade, mostrando que a reverência pelo pequeno poderia ter repercussões grandiosas. Ao final do dia, quando o sol desaparecia por trás das copas das árvores e o zumbido das abelhas diminuía, a floresta parecia respirar em uníssono com a divindade invisível que a protegida. O mel acumulado nos favos reluzia à luz tênue, lembrando os maias da generosidade do universo
e do cuidado constante de A-Muzen-Cab. Era uma presença silenciosa, mas onipresente, que assegurava que a vida continuasse em equilíbrio e que o ciclo de criação, transformação e prosperidade se mantivesse intacto. E assim, o capítulo 2 conclui-se mostrando A-Muzen-Cab como o guardião vigilante das abelhas e do mel, protetor da fertilidade e da abundância, e símbolo da interdependência entre o ser humano e a natureza. Sua lenda transcendia os limites da realidade física, transformando o cotidiano em uma contínua celebração da vida, da espiritualidade e do respeito pela natureza. O próximo capítulo aprofundará os rituais e as cerimônias realizadas em honra a este deus abelha, explorando como a devoção a A-Muzen-Cab moldava o calendário religioso e cultural da civilização maia. No ritmo pulsante da civilização maia, o mel ocupava um lugar central em rituais e cerimônias que permeavam todas as fases da vida. Desde o amanhecer até o cair da noite, os apicultores e sacerdotes observavam os movimentos das abelhas e a qualidade do mel como sinais do favor divino de A-Muzen-Cab. A obtenção do mel não era simplesmente um ato de colheita, mas um processo sagrado, em que cada passo, desde a preparação das colmeias até o armazenamento do néctar, envolvia invocações silenciosas e oferendas delicadas. Era uma forma de demonstrar gratidão e reforçar o elo entre a comunidade e as forças invisíveis que governavam a natureza. Um dos elementos mais importantes desses rituais era a produção da bebida sagrada, conhecida como bashi. Fermentada a partir do mel das abelhas sem ferrão, essa bebida possuía propriedades especiais que, segundo a crença maia, permitiam que aqueles que a consumiam entrassem em contato direto com os deuses. Durante as cerimônias, o bashi era cuidadosamente distribuído, e seu consumo não era apenas um prazer físico, mas uma experiência espiritual profunda. O efeito da bebida ampliava a percepção, criando um estado de consciência no qual visões e mensagens divinas se tornavam acessíveis. A preparação do bashi exigia rigor e paciência, e cada etapa do processo era envolta em cânticos e gestos de respeito, lembrando os participantes de que o mel era mais do que alimento, era a essência do sagrado. Além do bashi, o mel era utilizado em uma variedade de rituais. Ele servia como oferenda em altares, derramado em templos ou depositado em pequenos potes para serem apresentados aos deuses durante festividades importantes. Cada gota simbolizava vida, fertilidade e a proteção constante de A-Muzen-Cab. A presença do mel nos rituais não apenas honrava o deus abelha, mas também reforçava a interdependência entre os seres humanos e o mundo natural. A prosperidade das colheitas, a saúde da população e o equilíbrio da floresta eram entendidos como consequências diretas do respeito e da devoção dedicados às abelhas e ao seu guardião divino. Os festivais em homenagem a A-Muzen-Cab eram marcados por uma complexidade que refletia a importância da abelha na vida maia. Durante esses eventos, as comunidades se reuniam em praças abertas ou em templos decorados com imagens do deus, e o mel assumia um papel central em todas as atividades. As colmeias eram exibidas, as abelhas observadas com cuidado, e o néctar derramado em cerimônias simbólicas que evocavam a fertilidade da terra e a continuidade da vida. O zumbido constante das abelhas era interpretado como uma canção divina, e os movimentos desses pequenos seres eram lidos como sinais que guiavam os passos dos sacerdotes e líderes espirituais. Cada ritual era também uma oportunidade de reforçar valores sociais e éticos. A dedicação às abelhas exigia paciência, respeito e disciplina, qualidades que se refletiam na vida comunitária. A proteção das colmeias era vista como responsabilidade coletiva, e qualquer ato de descuido ou violência contra os insetos era considerado uma transgressão que poderia trazer desgraça à vila. Dessa forma, os rituais não apenas celebravam o sagrado, mas também ensinavam a importância de viver em harmonia com o meio ambiente e com os outros membros da sociedade. A-Muzen-Cab, através das abelhas, atuava como um lembrete constante de que cada ação tinha consequências
e que a prosperidade dependia da cooperação e do respeito mútuo. Além das festividades públicas, havia práticas mais íntimas e pessoais ligadas ao mel. Curandeiros e xamãs utilizavam o néctar das abelhas em tratamentos médicos e rituais de purificação. Ungüentos de mel eram aplicados para cicatrizar feridas, aliviar dores e fortalecer o corpo. Acreditava-se que o mel possuía propriedades espirituais capazes de proteger contra espíritos malignos e influências negativas, e que sua utilização em rituais de purificação limpava tanto o corpo quanto a alma. Nesse contexto, Amuzen-Cab não era apenas um deus distante, mas uma presença constante no cotidiano, oferecendo proteção e orientação em múltiplos níveis da vida maia. Os rituais do mel também serviam como ferramentas de ensino e transmissão de conhecimento. Jovens aprendizes eram introduzidos à apicultura e às cerimônias, absorvendo as técnicas de manejo das colmeias e o simbolismo espiritual do mel. Eles eram instruídos a observar a dança das abelhas, interpretar os sinais naturais e entender a importância de cada fase do ciclo de produção do mel. Dessa forma, o legado de Amuzen-Cab era perpetuado, não apenas como mito, mas como prática cultural e ecológica que sustentava a comunidade. A aprendizagem envolvia não apenas técnica, mas ética, reforçando a visão de mundo na qual o respeito à natureza e a devoção ao divino estavam inseparavelmente ligados. A presença de Amuzen-Cab nos rituais transcendia a temporalidade humana. Os maias acreditavam que o deus observava as colmeias e o trabalho de seus seguidores em todas as épocas do ano, garantindo que os ciclos naturais continuassem a sustentar a vida. Cada colheita bem-sucedida era entendida como sinal de aprovação divina, e cada falha ou desastre natural era interpretada como um lembrete da necessidade de reverência e equilíbrio. Assim, a espiritualidade maia integrava fé, prática e observação ecológica, criando um sistema no qual a sustentabilidade era inseparável da devoção religiosa. Ao final das cerimônias, quando os altares eram limpos e as oferendas recolhidas, permanecia a sensação de comunhão com o universo. O mel remanescente, cuidadosamente armazenado, continha em si o registro da devoção, da paciência e da energia espiritual investida durante os rituais. Cada pote tornava-se um símbolo do vínculo entre os humanos e Amuzen-Cab, lembrando-os de que a vida era sustentada por forças invisíveis que necessitavam de respeito, cuidado e atenção constantes. O capítulo 3 encerra-se assim, mostrando que os rituais em honra a Amuzen-Cab eram muito mais do que cerimônias religiosas. Eram manifestações de um profundo entendimento do mundo natural, da interdependência entre os seres vivos e da importância da devoção ética e espiritual. O mel, elemento central dessas práticas, era ao mesmo tempo alimento, remédio e ponte para o divino, tornando o deus abelha uma presença constante na vida material e espiritual dos maias. O próximo capítulo explorará o papel de Amuzen-Cab na agricultura, fertilidade e na continuidade da vida, evidenciando como a devoção ao deus abelha influenciava todos os aspectos da sociedade maia. No coração das terras maias, onde a vida pulsava em cada árvore, rio e colheita, o mel e as abelhas sagradas desempenhavam um papel central na manutenção do equilíbrio natural. Amuzen-Cab, o deus abelha, era venerado não apenas como guardião das colmeias, mas também como senhor da fertilidade, responsável por assegurar a abundância das plantações e a prosperidade da comunidade. Sua presença era percebida nas flores que desabrochavam, nas colheitas fartas e no incessante zumbido das abelhas que visitavam cada flor com precisão e diligência. Os maias compreendiam que a fertilidade da terra e a produtividade agrícola dependiam diretamente do trabalho das abelhas. Elas realizavam a polinização silenciosa e contínua, permitindo que plantas e árvores gerassem frutos, sementes e flores. Cada movimento das abelhas era interpretado como um ato divino, e cada fruto colhido representava a bênção de Amuzen-Cab. Por isso, os apicultores e agricultores cultivavam suas colmeias com extremo cuidado,
garantindo que as abelhas tivessem abrigo, alimento e proteção. O deus abelha era visto como mediador entre a humanidade e a natureza, assegurando que a vida seguisse seu curso sem desequilíbrios. O mel produzido pelas abelhas sem ferrão, além de ser usado em rituais e oferendas, era um elemento essencial na agricultura. Era aplicado como fertilizante natural e, em alguns casos, incorporado em preparações para estimular o crescimento das plantas. Sua função transcendente e prática refletia a filosofia maia de que o sagrado e o cotidiano estavam intrinsecamente ligados. Ao respeitar e cuidar das abelhas, os maias cultivavam não apenas o mel, mas também a fertilidade da terra, garantindo a prosperidade contínua de suas aldeias. A-Muzen-Cab era também um símbolo da fertilidade humana e comunitária. As cerimônias realizadas em sua honra buscavam a proteção da família, a saúde das crianças e a continuidade das linhagens. O mel, consumido ou usado em rituais, era entendido como portador de vida e vigor, capaz de fortalecer o corpo e a alma. A crença de que as abelhas eram mensageiras divinas reforçava a ideia de que cada nascimento, cada colheita e cada ciclo natural estava sob a vigilância do deus abelha. Assim, a fertilidade da terra e da população estavam conectadas por um elo espiritual indissolúvel. O trabalho agrícola dos maias era planejado de acordo com os ciclos naturais, e a presença de A-Muzen-Cab permeava cada decisão. A época de plantar, colher e armazenar alimentos era marcada por rituais específicos, nos quais o mel desempenhava um papel central. Derramado sobre os campos ou depositado em pequenos altares, o mel simbolizava a gratidão e a esperança de que a terra continuasse a gerar abundância. Cada colheita bem-sucedida era celebrada como um testemunho da generosidade divina, e cada período de escassez era interpretado como um lembrete da necessidade de paciência e reverência. A agricultura maia não se limitava à mera produção de alimentos, ela era um ato espiritual. A-Muzen-Cab, como guardião das abelhas, assegurava que cada planta florescesse no tempo certo, que cada árvore produzisse frutos e que cada colheita fosse suficiente para sustentar a comunidade. As abelhas, em seu incessante trabalho, tornavam-se intermediárias entre o mundo visível e o invisível, e o mel produzido era a manifestação tangível dessa conexão. Assim, o deus abelha integrava fé, ecologia e subsistência em uma única rede de interdependência, mostrando que a prosperidade humana dependia do cuidado e do respeito pela natureza. A fertilidade e a abundância proporcionadas por A-Muzen-Cab também influenciavam a coesão social. Comunidades inteiras participavam das atividades agrícolas, desde a preparação do solo até a colheita dos produtos. A presença das colmeias e a proteção das abelhas tornavam-se símbolos de unidade, lembrando a todos que a prosperidade dependia da cooperação e do equilíbrio. Cada gesto de cuidado para com os insetos sagrados refletia valores de responsabilidade, paciência e respeito que sustentavam a vida coletiva. Além da agricultura, A-Muzen-Cab estava presente nos ciclos de nascimento, crescimento e maturidade da comunidade. As abelhas eram símbolos de diligência, trabalho em equipe e persistência, qualidades que os maias valorizavam e procuravam transmitir às gerações futuras. A observação do comportamento das abelhas ensinava lições sobre organização, cooperação e harmonia, reforçando a ideia de que o equilíbrio social estava intimamente ligado ao equilíbrio natural. O deus abelha, portanto, atuava não apenas como guardião material do mel, mas como guia moral e espiritual para toda a sociedade. O mel, além de ser um símbolo de fertilidade e abundância, também era utilizado em rituais de proteção e cura. Ele era aplicado em cerimônias para garantir a saúde das plantações, a prosperidade das famílias e a segurança da comunidade. A crença de que A-Muzen-Cab observava cada ação reforçava a importância de respeitar os ciclos naturais, a natureza e os seres vivos. Cada favo de mel, cada abelha que retornava à colmeia e cada colheita bem-sucedida eram vistos como manifestações tangíveis da vigilância do deus abelha. O capítulo 4 conclui-se mostrando
Amu-Zen-Cab como um elo vital entre a vida humana, a fertilidade da terra e a continuidade da natureza. Sua presença permeava os campos, as colmeias e os templos, lembrando que o equilíbrio e a prosperidade dependiam do respeito às leis naturais e da devoção ao sagrado. O deus abelha transformava a observação das abelhas e o manejo do mel em ensinamentos sobre vida, ética e interdependência, consolidando seu papel como protetor, provedor e guia espiritual da civilização maia. O próximo capítulo, capítulo 5, explorará o legado de Amu-Zen-Cab, mostrando como a devoção às abelhas e ao mel perdurou nas comunidades maias e como a lenda do deus abelha continua viva até os dias atuais. Com o passar dos séculos, a figura de Amu-Zen-Cab permaneceu como símbolo eterno da ligação entre os maias e a natureza. Mesmo quando o tempo trouxe mudanças, guerras e a decadência de cidades antes grandiosas, a reverência pelas abelhas e pelo mel continuou a ser transmitida de geração em geração. O deus abelha tornou-se mais do que uma entidade mitológica. Tornou-se um princípio vivo de respeito, cuidado e equilíbrio, lembrando que a sobrevivência da humanidade dependia da preservação da vida em suas múltiplas formas. O legado de Amu-Zen-Cab pode ser visto na persistência da meliponicultura, a prática de criar abelhas sem ferrão em comunidades tradicionais que ainda habitam as regiões históricas maias. Nessas comunidades, os métodos de cultivo das abelhas e a utilização do mel permanecem quase inalterados, refletindo o profundo respeito e o conhecimento ancestral passado por séculos. Cada colmeia, cuidadosamente construída e mantida, é um reflexo direto da tradição iniciada por aqueles que acreditavam na proteção de Amu-Zen-Cab. Assim, a lenda não apenas sobreviveu, mas continua a orientar a relação humana com a natureza e a vida coletiva. O mel continua a carregar um significado espiritual e medicinal. Em cerimônias modernas, ele é utilizado como remédio natural, alimento nutritivo e oferenda simbólica. A crença de que o mel possui propriedades sagradas e que as abelhas são mensageiras divinas ainda se mantém em muitas comunidades, mostrando que a sabedoria maia sobre a interdependência entre os seres vivos e a natureza é tão relevante hoje quanto era há milênios. Amu-Zen-Cab, através do zumbido das abelhas e do brilho do mel, mantém sua presença viva, conectando o passado ao presente. Além do aspecto prático, o deus abelha continua a ser inspiração para aqueles que buscam compreender a relação entre humanidade e meio ambiente. A devoção a Amu-Zen-Cab demonstra que a preservação da vida não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um valor espiritual e cultural. Os ensinamentos implícitos na lenda do deus abelha incentivam a observação da natureza, o respeito aos ciclos naturais e a prática de um cuidado consciente, mostrando que a harmonia entre seres humanos e ecossistemas é essencial para o florescimento da vida. O legado cultural do deus abelha também se manifesta em histórias, artefatos e tradições que perpetuam sua memória. Esculturas, murais e desenhos encontrados em templos antigos retratam Amu-Zen-Cab, segurando favos de mel ou exibindo características de abelha, lembrando a todos da ligação entre o sagrado e o cotidiano. Festivais e cerimônias ainda celebram as abelhas e a fertilidade, mantendo viva a percepção de que os seres humanos dependem das forças naturais e divinas para prosperar. Esses registros culturais e espirituais funcionam como pontes entre o passado e o presente, permitindo que os ensinamentos de Amu-Zen-Cab continuem a inspirar e educar. O respeito e a devoção às abelhas também simbolizam uma ética ecológica avançada, que antecipa conceitos modernos de sustentabilidade e preservação ambiental. Ao proteger as abelhas, os maias protegiam a própria sobrevivência, entendendo que cada organismo tinha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio natural. Amu-Zen-Cab, como guardião, exemplificava essa visão, mostrando que a harmonia entre humanos e natureza não é apenas desejável, mas essencial. Esse princípio, nascido na antiguidade, ressoa ainda hoje, oferecendo lições valiosas sobre responsabilidade ambiental e equilíbrio ecológico. A influência de Amu-Zen-Cab
também se estende à dimensão espiritual. Ele representa a interconexão de todos os seres vivos, a importância da paciência, da diligência e do respeito pelas leis naturais. A observação das abelhas, suas danças e a produção do mel oferecem lições profundas sobre cooperação, trabalho coletivo e cuidado mútuo. Cada favo de mel é um testemunho da generosidade da natureza e da necessidade de responsabilidade humana, lembrando que a vida prospera quando o equilíbrio é mantido. Mesmo fora das regiões maias, o simbolismo das abelhas e do mel, inspirado por Amu-Zen-Kabi, ecoa na consciência de culturas que valorizam a preservação da natureza e a espiritualidade vinculada aos ciclos naturais. A lenda do deus abelha continua a inspirar práticas sustentáveis, meditações e reflexões sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente. A reverência às abelhas como mensageiras divinas se tornou um legado universal, ultrapassando fronteiras e séculos, mantendo viva a conexão sagrada entre a humanidade e o mundo natural. O capítulo 5 encerra a narrativa lembrando que Amu-Zen-Kabi é mais do que um mito. É um símbolo da interdependência entre a vida humana, os ciclos naturais e a espiritualidade. Sua história reflete a sabedoria ancestral maia, que reconhecia que os menores seres, as abelhas, podem ter o maior impacto sobre a continuidade da vida. O deus abelha continua a guiar, inspirar e proteger aqueles que respeitam a natureza, lembrando que a harmonia e a prosperidade são frutos da devoção, da paciência e do cuidado com todos os seres vivos. Assim, a lenda de Amu-Zen-Kabi permanece viva. Entre colmeias, favos de mel, festivais e comunidades tradicionais, perpetuando a mensagem de que o sagrado se manifesta na natureza e que a vida floresce quando os seres humanos vivem em equilíbrio com o mundo que os sustenta. O zumbido das abelhas ressoa como lembrança eterna da presença do guardião do mel, provando que mesmo os deuses mais antigos podem deixar lições perenes para a humanidade.